Tem lugares que a gente passa e nunca mais quer voltar. Não importa o motivo, não importa quem peça. Podem até me demitir da empresa, mas naquele lugar eu não ponho mais os pés. E olha que trabalho há mais de 10 anos nessa área. Já rodei o país inteiro, conheci cada canto desse Brasil. Já dormi em hotel de beira de estrada, em pensão de trabalhador, em casa de gente que nem conhecia direito. Mas aquela pousada, perto daquela fazenda lá no interior de Minas Gerais, foi diferente. Foi algo que marcou, que ficou grudado na memória, feito cicatriz que não some. Meu nome é Júlio. Sou de Governador Valadares. Nasci e me criei aqui mesmo. Trabalho numa empresa que presta serviço de manutenção industrial. A gente atende usinas, siderúrgicas, fábricas grandes. Minha função é fazer as visitas técnicas, avaliar o serviço que precisa ser feito, tirar as medidas, anotar tudo direitinho para depois a equipe ir lá executar. É um trabalho que exige experiência, tem que entender de estrutura, de equipamento pesado, desses sistemas todos que mantêm uma indústria funcionando. Já perdi a conta de quantas empresas visitei nesses anos todos. Algumas ficam perto, outras bem longe mesmo. Quando é longe assim, a gente dorme por lá, faz o serviço em 2 dias, 3 às vezes. Foi numa dessas que aconteceu o que vou contar. Uma empresa de beneficiamento de carvão lá pro lado de Curvelo, bem no coração de Minas, precisava de um orçamento para a manutenção de uma esteira transportadora. Era equipamento grande, coisa séria. Mandaram a solicitação pra gente numa segunda-feira de setembro. Lembro que era setembro, porque estava naquela época do ano que o tempo fica seco. A poeira levanta fácil nas estradas de terra. Marcaram a visita para uma quarta e uma quinta. Primeira visita era para a parte elétrica, segunda para a parte estrutural. Como a distância era considerável, mais de 200 quilômetros da nossa sede, o certo era dormir por lá mesmo. A empresa fica dentro de uma fazenda enorme, dessas que você dirige e não acaba mais. Plantação de eucalipto para todo lado, fileira atrás de fileira daquelas árvores altas e retas. O processo deles é cortar o eucalipto, levar para o forno, queimar na temperatura certa até virar carvão de qualidade. Saímos cedo da cidade, eu e um eletricista da equipe. A estrada asfaltada ia bem, mas quando entramos na propriedade, eram quase 30 quilômetros de chão batido. Estrada boa, bem cuidada, mas estrada de terra do mesmo jeito. Aquele cheiro de eucalipto entrava pela janela do carro, forte, marcante. Chegamos lá pelo meio da manhã. O engenheiro responsável pela fábrica nos recebeu, mostrou o equipamento todo, explicou o problema. A esteira tinha dado defeito, precisava trocar peças, ver fiação, estrutura, tudo. O eletricista ficou a manhã toda anotando as coisas da parte elétrica dele. No fim da tarde, apareceu um rapaz de uma outra empresa que também estava fazendo orçamento, só que ele era da região, morava numa cidade ali perto. Ofereceu carona para o eletricista. Falou que deixava ele no hotel lá na cidade. Como o serviço elétrico já estava resolvido, liberei o colega. Ele foi embora e eu fiquei para terminar de pegar as medidas da estrutura no dia seguinte. Quando perguntei para o engenheiro onde eu podia passar a noite, ele me indicou uma pousada que ficava a uns poucos quilômetros dali. Falou que era lugar simples, mas que a comida era boa, caseira, e que vários técnicos que visitavam a fazenda ficavam por lá. Anotei o caminho e fui. Era final de tarde já quando cheguei no lugar. A pousada era bem modesta mesmo. Uma casa na frente, que devia ser onde os donos moravam, e nos fundos uns 4 ou 5 quartos separados. Cada um com sua porta dando para o pátio. Tinha uma área coberta com algumas mesas, um espaço para refeição. Coisa simples, mas organizada, limpa. Quem me atendeu foi um rapaz jovem, devia trabalhar ali ajudando os donos. Ele explicou que os proprietários tinham viajado para uma cidade vizinha por causa de um enterro na família e que ele estava sozinho tomando conta. Fiz minha ficha, peguei a chave do quarto. Antes de me recolher, resolvi tomar umas cervejas, relaxar um pouco. Sentei numa daquelas mesas da área coberta e o rapaz veio fazer companhia. Conversamos bastante. Ele contou que era da Bahia, tinha vindo para Minas fazia poucos meses. Estava morando com os tios, enquanto juntava dinheiro para ir embora para o Mato Grosso do Sul.
Tinha planos de se estabelecer por lá. Falamos de futebol, de trabalho, dessas coisas que a gente conversa quando encontra alguém novo. O tempo passou rápido e quando vi, já era quase meia-noite. Resolvi que era hora de dormir. Tinha que acordar cedo, terminar o serviço na fazenda, pegar a estrada de volta. O quarto era bem básico. Uma cama de casal grande, um ventilador de teto velho desses que fazem barulho, uma televisão pequena em cima de uma cômoda. Não tinha banheiro dentro do quarto. O banheiro era do lado de fora, bem ao lado da porta, compartilhado. Peguei minhas coisas, sabonete, toalha, escova de dente e fui tomar banho. A água era boa, quentinha. Tomei meu banho, escovei os dentes, voltei para o quarto e me deitei. O cansaço da viagem bateu rápido. Apaguei em poucos minutos. Devia ser umas 3:30 da madrugada quando acordei com um barulho. Foi um som seco, tipo algo quebrando. Veio lá do banheiro. Fiquei meio zonzo ainda, tentando entender o que era. O lugar era silencioso demais, isolado. Qualquer barulho se destacava. Pensei que podia ser algum bicho, um gato, sei lá. Fiquei ali quieto, prestando atenção. Alguns segundos depois, outro barulho igual. Dessa vez eu estava bem acordado. Era telha quebrando. Tinha alguma coisa em cima do telhado do banheiro. Alguma coisa pesada, porque telha não quebra com qualquer peso. Senti um frio percorrer a espinha. Que tipo de bicho estaria ali em cima no meio da noite? Comecei a pensar. Podia ser um macaco grande, mas macaco não anda de noite. Podia ser uma onça, mas será que tinha onça naquela região? Fiquei ali deitado, tenso, tentando ouvir qualquer outro som. Foi quando veio o que eu nunca imaginei que fosse ouvir. Um uivo. Mas não era uivo de cachorro, não era uivo de animal que eu conhecia. Era algo diferente. Algo que atravessava a noite e gelava o sangue da gente. Um som que parecia vir de alguma coisa que não devia existir. Meu corpo inteiro travou. O coração disparou. Cada pelo do meu braço arrepiou. Era um som que trazia um medo que eu não sei explicar. Um medo que não vem da cabeça, vem de algum lugar mais fundo, mais antigo. Fiquei ali parado, sem conseguir me mexer, só ouvindo aquele som se repetir 1, 2 vezes. Depois veio um barulho forte, abafado. Não era telha caindo. Era som de algo pulando no chão. Algo grande, pesado. A coisa tinha descido do telhado. Meu primeiro pensamento foi me esconder. Puxei a coberta para cima de mim. Sei que parece coisa de criança, mas foi o que meu corpo fez. Fiquei olhando para a porta do quarto. Tinha um vão entre a porta e o chão, uns dedos de espaço. Se alguma coisa passasse ali na frente, dava para ver a sombra. Fiquei com os olhos grudados naquele vão. Segundos depois, vi. Uma sombra passou na frente da porta, mas não era sombra de animal de 4 patas. Eram 2 pernas. 2 pernas que não pareciam humanas, não tinham o formato certo, eram tortas, estranhas. E tinha um som junto, um ronco baixo, tipo um cachorro rosnando, só que mais grave, mais ameaçador. Naquele momento só consegui rezar. Rezei todas as orações que sabia. Rezei pedindo proteção, rezei para aquilo ir embora. Fiquei ali embaixo da coberta, imóvel, tentando não fazer barulho nenhum. E aí veio um pensamento na minha cabeça. Cadê o rapaz da pousada? Como ele não acordou com tudo isso? O telhado quebrando, aquele uivo, aquele barulho todo, não fazia sentido. De repente, ouvi um som ao longe, um carro chegando. Vi a luz dos faróis passando pela fresta da janela. E nesse exato momento, ouvi a coisa se movendo rapidamente, indo para o fundo da pousada. Depois, mais um som daquele pulo pesado, dessa vez do lado de fora, perto da minha janela. Devia ter pulado o muro que ficava atrás dos quartos. Depois disso, som de galhos quebrando, de algo correndo pela plantação de eucalipto que começava logo ali. Ouvi o rapaz entrando na pousada, a porta da frente abrindo e fechando. A coisa tinha ido embora. Mas mesmo assim fiquei ali, parado, sem coragem de sair da cama. Esperei o céu clarear.
Quando a primeira luz do dia entrou pela janela, me levantei, juntei minhas coisas todas e fui direto para a portaria com a mala na mão. O rapaz estava lá, normal, como se nada tivesse acontecido. Não falei nada sobre a noite. Não comentei das telhas quebradas, não perguntei se ele tinha ouvido alguma coisa. Paguei a conta e fui embora. Fui direto para a fazenda, terminei meu serviço, peguei a estrada de volta para Governador Valadares. Não contei para ninguém da empresa, não ia ficar bem um engenheiro falando de coisa assim. Mas quando a empresa recebeu outro chamado daquele cliente, meses depois, inventei qualquer desculpa para não ir. E todas as outras vezes que chamaram de novo, sempre arranjei um jeito de mandar outro colega. Voltei naquele lugar nunca mais. Meu nome é Júlio César Martins. Trabalho com vendas técnicas há bastante tempo. Moro numa cidade do interior do Paraná, na região dos Campos Gerais, lugar de clima frio e gente hospitaleira. A empresa onde trabalho fica sediada em outra cidade, bem maior que a minha. E de vez em quando, preciso viajar para resolver pendências, assinar contratos e cuidar de documentação que não dá para fazer à distância. Nessas viagens todas, sempre ia sozinho. Voltava rápido, cumpria o que tinha que cumprir e pronto. Mas naquela vez foi diferente. Resolvi levar a Marina comigo. Ela era minha noiva. Estávamos juntos havia alguns anos e o casamento estava marcado para dali uns meses. Pensei que seria bom ela me acompanhar, aproveitar para conhecer a cidade enquanto eu resolvia os assuntos da empresa, caminhar pelos pontos turísticos, visitar as lojas, essas coisas que ela gostava de fazer. A gente saiu cedo, pegou a estrada ainda com o sol nascendo, aquele friozinho típico da região batendo no rosto quando abria a janela do carro. A viagem seria longa, umas 4 horas no mínimo, mas a estrada era boa e o tempo estava favorável. Conversamos durante quase todo o trajeto. Marina falava sobre os preparativos do casamento, sobre a festa, sobre como seria a nossa vida depois de casados. Eu ouvia tudo meio distraído, concentrado na direção, mas feliz por tê-la ali comigo. Paramos numa cidade no meio do caminho para tomar um café, esticar as pernas e depois seguimos viagem. O trânsito estava tranquilo, poucos carros na pista, tudo indicava que chegaríamos no horário previsto. Eu estava relaxado, confiante, sem imaginar o que estava por vir. Faltavam poucos quilômetros para chegarmos no destino quando aconteceu. Um caminhão que vinha na pista contrária perdeu o controle numa curva, invadiu minha faixa e bateu de frente no meu carro. Não tive tempo de desviar, não tive tempo de fazer nada. Só lembro do barulho, do impacto violento, da sensação de que tudo estava girando. Depois disso, escuridão completa. Acordei 3 dias depois num quarto de hospital, todo dolorido, com curativos na cabeça e nos braços, ligado em aparelhos que apitavam sem parar. Minha mãe estava sentada numa cadeira ao lado da cama, com cara de cansada, de quem não tinha dormido direito havia dias. Fiquei confuso no começo, tentando entender onde estava e o que tinha acontecido. Minha mãe me explicou sobre o acidente, disse que eu tinha ficado desacordado o tempo todo, que os médicos estavam preocupados, mas que agora eu estava fora de perigo. Perguntei pela Marina de imediato. Minha mãe desviou o olhar, disse que ela estava bem, que tinha ido embora resolver umas coisas, mas voltaria logo. Aquilo me tranquilizou um pouco. Fiquei ali deitado, sentindo dores pelo corpo inteiro, tentando lembrar dos detalhes do acidente. Mas tudo era muito nebuloso na minha cabeça. Na primeira noite que passei acordado, já devia ser tarde. O hospital estava silencioso e o corredor mal iluminado. Ouvi a porta do quarto se abrir devagar e vi a Marina entrando. Ela estava com a mesma roupa que usava no dia da viagem. Parecia intacta, sem nenhum arranhão, sem nenhum sinal de que tinha estado no acidente comigo.
Estranhei aquilo na hora, mas pensei que talvez ela tivesse tido sorte. Que talvez o impacto tivesse sido maior do meu lado do carro. Ela se aproximou da cama, sentou na beirada e me olhou com aquele jeito carinhoso de sempre. Conversamos sobre a viagem, sobre o acidente, sobre os planos que tínhamos feito e que agora estavam todos atrasados. Ela falou sobre o casamento, disse que não importava quando fosse, que o importante era eu me recuperar logo. Eu segurei a mão dela. Senti o toque dela na minha pele. Senti que era real, que ela estava ali comigo. Ficamos conversando por um tempo, até que uma mulher vestida de branco entrou no quarto e chamou a Marina. Achei que fosse alguma enfermeira, que talvez estivesse na hora da medicação ou alguma coisa assim. Marina se levantou, sorriu para mim e saiu do quarto junto com a mulher. Fiquei ali sozinho de novo, mas tranquilo, sabendo que ela estava bem. No dia seguinte, quando acordei, minha mãe já estava no quarto novamente. Minha irmã também tinha vindo me ver, trouxe frutas e algumas revistas para eu passar o tempo. Contei para elas que a Marina tinha vindo me visitar durante a noite, que tínhamos conversado bastante, que ela estava bem. As duas se entreolharam de um jeito estranho, mas não disseram nada. Minha irmã mudou de assunto rapidinho. Começou a falar sobre outras coisas, sobre a família, sobre o trabalho. Achei aquilo meio esquisito, mas não insisti no assunto. Talvez elas estivessem apenas preocupadas comigo, com meu estado, e não quisessem me aborrecer com nada. À tarde, minha mãe saiu para buscar uns papéis que eu precisava assinar, documentos da empresa que não podiam esperar. Fiquei sozinho no quarto por algum tempo, olhando para o teto, pensando em como seria bom sair dali logo e voltar para casa. Foi quando a porta se abriu de novo e a Marina entrou. Dessa vez ela parecia diferente, mais pálida, com uma expressão cansada no rosto. Perguntei se estava tudo bem e ela apenas acenou com a cabeça. Não disse nada. Ela veio até perto de mim, olhou para o soro que estava pendurado ao lado da cama, passou a mão no meu rosto devagar e sorriu. Foi aí que um homem entrou no quarto. Era um enfermeiro negro, muito alto, quase encostava a cabeça no batente da porta. Ele estendeu as mãos para a Marina e ela foi até ele sem hesitar. O homem pegou ela no colo, como se fosse uma criança, e começou a sair do quarto. Levantei da cama num impulso, sem entender nada do que estava acontecendo, gritei o nome dela. Marina se virou e me olhou. Estava chorando, com uma expressão de tristeza profunda que nunca tinha visto nela antes. Tentei ir atrás, mas minhas pernas não responderam. Senti uma tontura violenta e desmaiei ali mesmo. Quando acordei de novo, o quarto estava cheio de gente. Minha mãe, minha irmã, meu cunhado, todos em volta da cama com cara de preocupação. Minha mãe parecia exausta, como se tivesse envelhecido 10 anos de uma hora para outra. Perguntei pela Marina, quis saber onde ela estava, por que tinha saído daquele jeito, o que estava acontecendo. Ninguém respondeu. Todos ficaram em silêncio, olhando uns para os outros, como se esperassem que alguém tomasse a iniciativa de falar alguma coisa. Insisti na pergunta, olhei para o meu cunhado esperando que ele me desse alguma explicação. Ele abaixou a cabeça, não conseguiu me encarar. Foi quando minha mãe se aproximou, segurou minha mão com força e começou a chorar. Ela me contou a verdade. A Marina tinha morrido no acidente. Morreu na hora, no impacto, não sofreu, não teve tempo de sentir nada. Estava enterrada havia 2 dias. Eu não consegui processar aquilo de imediato. Como ela podia estar morta se eu tinha visto ela ali, tinha conversado com ela, tinha tocado nela, tinha sentido a presença dela no quarto? Comecei a gritar. Disse que eles estavam mentindo, que ela tinha estado ali comigo nas últimas 2 noites, que tinha conversado comigo que era impossível ela estar morta. Minha irmã saiu do quarto chorando, meu cunhado foi atrás dela. Minha mãe me abraçou e chorou junto comigo. Tentou me acalmar. Disse que eu estava sob efeito dos medicamentos, que era comum ter alucinações depois de um trauma tão grande. Mas eu sabia que não estava louco. Sabia que tinha sido real.
que ela tinha estado ali comigo de verdade. Passei a noite inteira sem dormir, olhando para a porta, esperando que ela voltasse, esperando que tudo fosse apenas um mal-entendido terrível. Mas ela não voltou. No dia seguinte, recebi alta do hospital. Os médicos disseram que eu estava bem o suficiente para ir embora, que o resto da recuperação eu podia fazer em casa. Tentei aceitar a versão deles. Tentei acreditar que realmente tinha sido tudo fruto da medicação, mas no fundo eu sabia que não era. Na hora de sair, foi o mesmo enfermeiro negro e alto que veio me buscar. Ele me colocou numa cadeira de rodas, sem dizer uma palavra, com aquela mesma expressão séria de quando tinha levado a Marina embora. Implorei que ele me dissesse a verdade, que me confirmasse que eu não estava louco, que ela tinha estado ali de verdade. Minha mãe começou a chorar de novo. Pediu para eu parar com aquilo, disse que estava me fazendo mal. O enfermeiro não respondeu nada, apenas me empurrou pelo corredor em direção à saída. No caminho, ele parou a cadeira em frente a um bebedouro que ficava de frente para a capela do hospital. Olhei para lá e a vi de novo. A Marina estava na porta da capela, me olhando, acenando devagar com a mão e sorrindo daquele jeito dela. Apertei os olhos, achando que estava vendo coisas, mas ela continuava lá, real, olhando para mim com aquela expressão tranquila. Olhei para o enfermeiro e ele estava sorrindo também, como se soubesse exatamente o que eu estava vendo. Ele perguntou se eu queria ir embora e eu apenas acenei com a cabeça, sem conseguir tirar os olhos da capela, vendo a Marina ficando cada vez mais distante conforme a cadeira se afastava. Voltei para casa naquele dia, esperando que ela estivesse lá me esperando. Que aparecesse durante a noite, como tinha feito no hospital. Que me desse algum sinal de que estava tudo bem. De que ela tinha me perdoado pelo acidente. Mas nunca mais aconteceu. Nunca mais vi ela. Nunca mais senti a presença dela. Nunca mais recebi nenhum tipo de sinal. Voltei ao hospital algumas vezes procurando pelo enfermeiro, mas me disseram que nunca tinha existido nenhum funcionário com aquela descrição trabalhando lá. Já se passaram alguns anos desde o acidente. Tento seguir com minha vida, tento trabalhar, tento manter a rotina, mas tem dias que fica difícil. Tem dias que eu acordo no meio da noite achando que ouvi a voz dela, que sinto o cheiro do perfume dela, que vejo a sombra dela passando pelo corredor. Sei que preciso aceitar o que aconteceu. Sei que ela se foi e não vai voltar. Mas existe uma parte de mim que ainda espera, que ainda acredita que um dia ela vai aparecer de novo para me dizer que está tudo bem, que não guarda mágoa, que me perdoou por ter tirado a vida dela naquele acidente. Mas isso nunca vai acontecer. Ela se foi e eu fiquei aqui, carregando essa culpa. Vivendo com essas lembranças que não sei se foram reais ou se foram apenas criações da minha cabeça desesperada por não aceitar a perda.